ler, nós vamos precisar ler para a gente entender algumas coisas, né? Mas nós vamos começar hoje de um princípio. Começar hoje de uma constatação. Nós já fizemos essa constatação na semana passada, mas ela é necessária. Nós precisamos reiterá-la agora para que a gente possa começar realmente a entender a questão do mal pelo prisma correto, do jeito correto, certo? Nós já temos em mente, já sabemos qual foi o diagnóstico dado por Deus quando ele terminou de fazer todas as coisas. Ele disse que tudo o que ele havia feito era muito bom. Nós temos diversos trechos na palavra do Senhor, daqui a pouco nós leremos alguns, que denotam essa convicção de Deus e essa afirmação de Deus. A afirmação segundo a qual tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é bom. Não existe nenhuma raiz, nenhuma sombra de maldade em nada que Deus tenha feito. No texto que eu mandei para vocês aí, mandei um texto para vocês aí no grupinho do WhatsApp, né? Tem um trecho onde o autor fala muitas vezes, ele explora bastante essa questão daquilo que Deus fez, né? Da obra de Deus, da beleza e da correção da obra de Deus, né? Do quanto Deus realmente agiu e fez, e tudo que ele fez foi baseado na bondade, né? Então a gente tem que partir desse princípio, amados. Tudo que Deus faz é bom. Nós temos que partir do princípio de que de que um ser que é 100% bom, um ser ou uma pessoa, no caso de Deus, que é 100% bom, é só bondade, não pode, por uma questão até de lógica, criar ou gerar coisas ruins. Ok? Isso estaria quebrando, inclusive, a lógica. A lógica mais simples, né? De quem é totalmente bom só pode realmente sair coisas boas. Então, essa foi a constatação que Deus fez. Esse foi o diagnóstico que Deus fez quando ele olhou para tudo aquilo que ele havia feito e teve a convicção de que tudo que ele tinha feito realmente era muito bom. Ok? Então, vamos caminhando aqui. E a gente encontra essa realidade aí anterior ao pecado, né? Tudo era muito bom, era a descrição quanto ao estado da criação antes da queda, a criação ideal. Nós chegamos, inclusive, na semana passada, a ler o trecho lá de Apocalipse 21, que é um texto que, apesar de estar se referindo a Jerusalém Celestial, né, aquilo que vai acontecer ao lugar que nós passaremos a eternidade do lado do Senhor, ele acaba sendo a descrição de um tempo e de um lugar futuro que, na verdade, é a mesma descrição, ou é exatamente a mesma coisa daquilo que acontecia lá no Éden. É a realidade do Éden. Apocalipse, capítulo 21, nos conta exatamente como as coisas eram antes da queda. E a gente aprendeu, né? Acho que nós chegamos à conclusão de que, na verdade, Apocalipse 21 é a descrição daquilo que Deus estará reconsiderando, né? Refazendo e recolocando no lugar, no mesmo lugar, das mesmas condições que era lá em Gênesis, lá no Éden, antes que o homem caísse. Verdade? É o retorno ao estado original, de total perfeição, que foi a criação original de Deus. Né? Tranquilo até aí, amados? Até aqui a gente foi semana passada, né? A gente falou também um pouquinho sobre isso aqui, né? Sobre a questão da mulher, sobre a questão da forma com que Deus criou homem e mulher sem distinção, sem separação, sem essa questão de um ser melhor do que o outro. Os fez de maneira igual, os fez em condição de igualdade, né? E agora a gente vai entrar realmente naquilo que hoje é o nosso tema. Ninguém assustou, não? Essa imagem aqui era para vocês ficarem assustados. Oi, pastor, que imagem esquisita é essa? Ninguém levou susto aí. Não. Tá bom. Mas então depois eu preparo uma mais sinistra para vocês aí, depois mais adiante, tá? Nós vamos tentar falar, vamos ver se dá tempo de falar sobre esses três elementos. O mal, a queda e o pecado. Ok? Vamos começar trazendo aqui algumas questões sobre Satanás. Toda vez que a gente encontra a menção à serpente no Velho Testamento,
nós temos uma identificação com Satanás. Satanás é a identidade ou é a personificação de Satanás no Velho Testamento. Ok? Não apenas no Velho, o próprio apóstolo Paulo, quando faz menção a Satanás, né, se referindo ao Velho Testamento, ele fala, ele cita, ele faz essa citação se referindo ao mal e a Satanás como sendo a serpente. João também, lá em Apocalipse, faz da mesma forma. De vez em quando aparece aí uma figura de um tal de um dragão também lá em Apocalipse, né? Uma figura mitológica que, na verdade, nem existe, mas que é a personificação do mal. Por hora, tudo tranquilo, né? Agora a gente vai precisar realmente entender, eu acho que é aquilo que mais a dúvida traz, uma das questões que mais gera conflito e mais gera dúvida no mundo cristão, é com relação à origem do mal, a origem de Satanás. De onde é que saiu esse negócio? De onde é que saiu essa figura que sempre que citada é direcionada ou é associada ao mal e a coisas ruins? Se nós formos procurar, amados, nas Escrituras, nós não vamos encontrar um texto que diga explicitamente como ele surgiu. Como está escrito aí nesse item 2, as Escrituras elas não fornecem resposta direta e muito objetiva sobre como Satanás surgiu. E como nós falamos domingo passado na igreja, né, quando estávamos tratando sobre a Trindade, tentar entender o surgimento de Satanás, o surgimento do mal, acaba sendo um exercício também de teologia sistemática. Nós precisamos percorrer alguns textos bíblicos, não podemos ficar aqui restritos a Gênesis, porque em Gênesis nós não vamos encontrar essa informação, mas nós vamos precisar percorrer alguns textos da Bíblia, para que a gente possa, então, encontrar um caminho que possa nos trazer ou nos conduzir a essa resposta. Como é que Satanás surgiu? E existem dois textos, amados, que estão aqui no Velho Testamento. Eu gostaria que vocês abrissem para nós lermos. O primeiro deles é Isaías, capítulo 14. Vamos abrir lá. Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Nós vamos aqui falar sobre o mito cananeu, sobre o rei da Babilônia. Ele acaba trazendo para nós a ilustração daquilo que aconteceu através desse mito, através dessa história. Nós podemos inferir aquilo que aconteceu nas regiões celestiais antes mesmo da criação do homem. Tá certo? Vamos ler aqui. Isaías capítulo 14, nós vamos ler do verso 12 até o verso 23. Vamos lá? O texto diz assim, ó. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Prestem muita atenção, amados, e marquem esse versículo. Marquem esse versículo 13 aqui, tá certo? 13, o 14, eu acho que eles são determinantes aqui nesse trecho, porque revela aquilo que estava no coração de Lúcifer, quando ele se insurgiu contra Deus. Qual era a intenção e qual era, digamos assim, o sentimento que estava realmente dentro do coração de Lúcifer? Um anjo de luz, um anjo feito perfeito por Deus, constituído em perfeição por Deus. O que realmente veio ao coração, o que subiu ao coração desse anjo, desse serafim, né? Para que realmente ele pudesse se voltar contra Deus. Então, o versículo 13 e o 14 são determinantes. Marquem ele aí. Você que dizia no seu coração, versículo 13, né? Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Tá? Serei
como o Altíssimo. Também gravem essa expressão, tá certo? Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram a sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto e conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um lugar para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobri-la de cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto é um texto extremamente complexo e um texto que, à medida que nós vamos estudando versículo por versículo, amados, ele faz menção a situações futuras, quando a gente faz uma análise, ou analisa aqui transferindo esse mito, né, ou essa realidade aqui que dizia respeito a esse rei da Babilônia, quando a gente realmente transfere para as regiões celestiais e para os seres celestiais e para aquilo que Deus está se referindo em relação a Lúcifer. Ok? É um texto complexo. Os trechos ou os versículos que realmente nos ajudam ou nos encaminham para realmente tratá-lo como sendo a explicação da origem de Satanás, são esses que eu citei para vocês, 13 e 14, e o versículo 13 e 14 são os versículos que realmente fazem a diferença nesse trecho aqui. Agora vamos lá em Ezequiel, capítulo 28, amados. Vamos agora para o outro texto, onde a palavra de Deus fala sobre o surgimento desse indivíduo aí. Aqui nós vamos encontrar uma referência à forma com que Lúcifer foi criado originariamente. Como é que era antes? Como é que realmente ele foi criado? Olha só. Ezequiel capítulo 28, nós vamos ler do verso 11 até o verso 19. Esse aqui é um pouquinho mais claro que o texto de Isaías. Ele diz assim, ó: esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor. Olha aqui, ele já começa aqui a falar sobre Lúcifer, fazendo uma alusão ou usando como referência o rei de Tiro, um rei babilônico, né? Um rei que realmente foi bastante mencionado, ou bastante influente na Babilônia. Olha como ele diz ou fala sobre Lúcifer. Também Lúcifer é outra questão, amados. Essa palavra Lúcifer também nós não vamos encontrar aqui. Lúcifer significa o quê? Anjo de luz. É exatamente a referência que nós encontramos aqui nesse texto. Diz assim: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Olha aqui o que era esse anjo, ou esse serafim, ou esse querubim ungido, né, que ele chama aqui. Perfeito, cheio de sabedoria e belo. Eram os atributos, ou alguns dos atributos desse querubim ungido aqui, como se diz, como se refere o versículo 14. Olha aqui, você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro.
tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Olha só o versículo 14, amados. Você foi... Permite a entrada do Tiago aqui. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Olha só, Deus dizendo que designou, que criou Lúcifer para ser isso, um querubim ungido, um querubim destinado à guarda e à proteção. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Vejam aqui o que o texto diz. Não tinha culpa, era perfeito, caminhava do lado de Deus, tinha uma posição elevada, tinha uma posição de prestígio, era belo, era formoso, era sábio, tinha diversos atributos, amados, até o momento em que Deus diz aqui que se achou maldade em seu coração. Ok? Então aqui a gente consegue fazer uma separação já, ó. Eu consigo até aqui entender como é que Lúcifer, como é que esse anjo foi criado. Ele foi criado em perfeição, é exatamente a expressão que nós encontramos aqui no verso 12. Ok? Então, se a gente de vez em quando encontra a referência de que Lúcifer, ou de que Satanás foi criado por Deus, a gente já começa aqui realmente a entender que não é possível nós atribuirmos a Deus a criação dessa figura tão sinistra que é Satanás. Porque Deus criou um ser perfeito. Como nós lemos, como nós falamos no início da aula, de um ser perfeito, de alguém que é 100% perfeito como Deus, não é possível sair algo tão ruim e tão contrário, tão oposto, né? Como no caso aqui, como é Satanás. Certo? Então vejam, Deus aqui conta, o profeta aqui conta exatamente a forma com que Deus criou esse anjo de luz. E aí, a gente aqui começa a perceber aqui, a partir desse trecho, o que foi realmente que mudou, como é que o caráter dele foi mudando e a razão pela qual seu caráter mudou. Olha só, por meio do seu amplo comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam, espantaram-se ao vê-lo. Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá. Aqui a gente encontra mais uma referência àquilo que será o fim de Satanás. Tranquilo até aí, amados? Mais ou menos, né? Mas vamos tentar aqui realmente, vamos parar, vamos conversar um pouquinho sobre esses três textos, sobre esses dois trechos. Nesse primeiro texto aqui, nesse segundo texto, um texto aqui de Ezequiel, nós encontramos forma com que ele foi criado, o que realmente Deus criou e no que ele se transformou. Qual foi, ou quais foram realmente as causas dessa transformação? Se ensoberbeceu, se encontrou e se achou muito formoso, e foi tomado pelo orgulho, pela soberba. E lá no texto de Ezequiel, nós encontramos aqueles 3 versículos que eu citei para vocês, onde ele aparece como alguém que está ambicionando estar no mesmo patamar que Deus, e depois já não é nem no mesmo patamar de Deus, ele já se coloca, ou já se propõe a estar numa posição acima de Deus, superior ao próprio Deus. Tá certo? Esse tal desse querubim ungido, desse ser de luz que Deus criou. Tranquilo até aí, irmãos? Aí, daqui a gente pode tirar diversas questões, diversas perguntas. Bom,
Deus o criou. Mas Deus deu para ele, então, a autonomia para tomar decisões, para fazer suas escolhas. Bom, pelos dois textos lidos em conjunto, principalmente pelo texto lá de Isaías, nós podemos inferir que sim, que ele, enquanto o querubim ungido, criado dessa forma por Deus, tinha a possibilidade de escolher entre viver do jeito que Deus o criou e de acordo com os propósitos que Deus estabeleceu para ele, ou não. Lúcifer tinha livre-arbítrio. Assim como todos os anjos também têm livre-arbítrio. Ok? A liberdade de escolha não é um presente, digamos assim, né, ou uma condição que Deus estabelece apenas para os homens. Ele atribui isso a todos os seres que ele criou. Seres angelicais e seres humanos, obviamente. Já não podemos dizer que o animal tem livre-arbítrio, né? Que ele não tem nem consciência acerca disso. Mas todos os seres conscientes, digamos assim, criados por Deus, são também dotados da capacidade de fazer escolhas. Tá certo? Da capacidade de escolher caminhos bons ou caminhos ruins. E aí, quando a gente fala sobre... tem mais um texto também que a gente pode citar, amados, que fala sobre essa queda, que está lá em Apocalipse. Deixa eu puxar ele aqui, para a gente abrir também lá. Apocalipse capítulo 12, verso 4. Vamos lá? Não desmarca esses dois textos aí não, tá? Fica com a mãozinha segurando eles aí. Aqui em Apocalipse capítulo 12, no verso 4, diz assim: sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Esse versículo também, amados, é utilizado como inferência ou como referência para se explicar a origem dos anjos caídos ou a origem dos demônios. É conforme está escrito lá, aqui no texto de Ezequiel, né? O texto nos mostra que uma parte daqueles que estavam, ou toda aquela parte de anjos que estavam com Lúcifer e que se insurgiram também contra Deus e que acompanharam essa pretensão de Lúcifer, foram lançados para fora da presença de Deus. E é exatamente essa terça parte dos anjos que Apocalipse capítulo 12, verso 4 nos diz. Ok? Ou não, ok? Tranquilo ou não? Então vamos lá. Vamos explorar esses 3 textos. Quem vai ser o primeiro? Eu não estou vendo nada de ok até agora. Tá tudo sem ok. Então vamos lá. Então vamos destrinchar. Vamos achar os oks. Ou pelo menos tentar, né? Ai, pastor, eu não sei. Será que isso aqui não é uma das questões que a gente não tem que saber só lá na glória, não? Sabe por que a gente precisa, pelo menos, entender medianamente essa questão? Por conta dos questionamentos que a gente escuta o tempo todo acerca do mal. Por que é que Deus, sendo dono de tudo, sendo soberano sobre todas as coisas, não impede que o mal aconteça? Por que é que o mal surgiu? E por que a gente direto escuta aí colocações no sentido de que Deus criou todas as coisas, portanto, ele também criou o mal. Né? Eu sei que aprofundar nisso e ter a total consciência acerca disso, nós não vamos conseguir. Existem muitas questões aqui que são realmente mistério. São mistérios que Deus um dia vai nos contar com exatidão. Mas a minha questão... Nós precisamos, pelo menos, eliminar essa possibilidade de atribuirmos a Deus a autoria do mal. E também de entendermos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, por que é que Deus não impede que coisas ruins, tantas coisas ruins aconteçam, ou já aconteceram, acontecem e ainda vão acontecer, né? Isso, então, esses 2 pontos são os que nós precisamos realmente ter muito claros na nossa mente a partir disso aqui. Tudo eu sei que não vai dar. O que eu fico assim, quando falo assim, tem que ter uma certa lógica, né? Acho que o senhor estava falando no início aí, né? Que tem questão de lógica. Né? Se Deus é 100% bom, então, obviamente, a lógica é que ele seja, tudo que ele faça seja bom, certo?
Só que não fica ilógico, assim, na minha cabeça, no meu raciocínio de entendimento aqui, fica complicado. Porque a gente já travou várias discussões sobre isso aqui, tá, pastor? Fora aquele dia ainda no WhatsApp. Mas a questão que fica é o seguinte: quando você lê aqui nesses textos aqui que o senhor mandou aqui, e fala sobre a questão do livre-arbítrio, isso aí pega. Porque, assim, quer dizer, ele tinha livre-arbítrio até certo ponto, depois deixou de ter livre-arbítrio, porque se ele tinha como querubim o livre-arbítrio, então, hoje, por exemplo, tudo que está determinado por Deus que vai acontecer, ele podia falar assim, quer saber, não vou mexer com isso não, esse negócio aí de vir, vou ter que lutar lá, eu sei que eu vou perder no final, eu escolho não fazer isso. Porque o livre-arbítrio não é uma escolha, então, assim, fica muito desconexo isso. Aí os outros anjos também, falou, todos os anjos são dotados de livre-arbítrio. Uhum. Aí, como que só ele que escolheu isso e os outros também têm a possibilidade, que eu perguntei até para o senhor aquele dia. Então, se eles também têm livre-arbítrio, se isso permanece, então os anjos também podem pegar e falar, então eu vou desobedecer também, eu quero ir lá, bandear lá para o lado lá onde está Satanás também, entendeu? Então, fica muito complexo em entender questão de livre-arbítrio e que o mal existiu de onde, então? Se não é Deus que criou, ele é o Deus supremo de todas as coisas, então, assim, são muitas questões que ficam em aberto, porque você vai lendo aqui, ó, o versículo 28, o capítulo 28 de Ezequiel, aqui no versículo 15... até que, finalzinho dele está falando, até que se observou malignidade em ti. Então, quer dizer que existiu o mal. Onde estava esse mal? Essa malignidade aqui, ela foi observada a partir do momento em que ele realmente decidiu que ia se voltar contra Deus. Esse é o marco, esse é o momento. Quando é que Deus enxerga a maldade em Lúcifer? Quando a maldade toma conta de Lúcifer, quando Deus percebe que ele está ambicionando posições que Deus não tinha para ele. E essa ambição de lugares que Deus não tinha para ele decorre do quê? De um coração que já estava sendo tomado pela soberba e pelo orgulho, e aí realmente Deus identifica. E o seu coração está começando a se perverter. E a realmente fugir daquele propósito. É aí que Deus diz que até que eu encontrei maldade no seu coração. Que momento foi esse que essa maldade surgiu? Quando Deus enxerga isso no coração de Lúcifer. Então, mas porque ele tinha um livre-arbítrio? Porque ele tinha a possibilidade de não viver o que ele viveu, de não fazer as escolhas que ele fez. Então, mas aí fica complicado. Por exemplo, igual a gente tinha conversado aquele dia, por exemplo, tem um mundo, a criação, onde ficam os anjos, né? Até perguntei, acho que para o senhor assim, se o Lúcifer tem a questão do livre-arbítrio, então todos os anjos teriam livre-arbítrio, é isso mesmo, todos né? Têm. Todos têm. Aí eu perguntei, então quer dizer que qualquer anjo, a qualquer momento, ele pode pegar e falar, então eu vou me rebelar também, tipo assim, eu vou para outro... eu vou fazer igual Lúcifer, eu vou querer fazer, Deus está mandando eu fazer tal coisa, eu não vou fazer. Aí o senhor tinha até me falado, não, é questão do ambiente, eles não conhecem outra coisa a não ser rendido à obediência, ao que Deus, né, tinha ali. Mas aí que está o problema, que eu não entendo, sabe? Essa questão que eu não entendo é isso, porque se eles podem fazer do mesmo jeito. Lúcifer foi criado no mesmo ambiente, por que no coração dele entrou a possibilidade de entrar isso em todos os anjos também é possível. Mas a questão é a seguinte, quando a gente fala sobre a Lúcifer, ele pode, num determinado momento, fazendo uso do livre-arbítrio dele, regressar, consertar a lambança que ele fez e voltar a ser um anjo bom. Não há essa possibilidade mais. Por quê? Porque a situação que Lúcifer, ou que agora Lúcifer já não é mais Lúcifer, né? Agora ele é Satanás, a situação que ele hoje vive é uma situação que decorre, que é uma consequência inafastável da escolha ruim que ele fez lá atrás, quando ele, de Lúcifer, passou para Satanás. Quando a gente faz coisas erradas, quando a gente foge daquilo que Deus estabeleceu para nós, quando nós fazemos escolhas erradas, Deus pode
nos poupar de algumas consequências, né? Ele pode afastar que algumas consequências nos alcancem decorrentes dos nossos atos errados, das nossas escolhas erradas. Mas pode ser que ele não faça isso. Pode ser que ele não afaste de nós consequência alguma das nossas escolhas erradas. Então, mas aquela questão que eu perguntei, mas hoje, por exemplo, com os anjos que existe, isso não, você tinha me falado que não existe essa possibilidade, por exemplo, como aconteceu com Lúcifer, de acontecer com os demais anjos, sendo que eles também possuem o livre-arbítrio. Sim. Só que por conta do ambiente, que eles são virados, né, sei lá, para a obediência incondicional. Mas o Lúcifer também estava nesse ambiente. Por que que ele foi diferente? Sendo que também ele tinha essa os anjos que hoje estão trabalhando em favor de Deus, eles hoje têm uma referência acerca do que aconteceria, do que poderia acontecer com eles, caso agissem da maneira com que Lúcifer agiu. Então, eles têm essa consciência. E nós não podemos esquecer de uma outra questão. A dimensão que os anjos estão, a dimensão dos seres celestiais, é muito superior à nossa. Eles têm uma visão que abarca muito mais coisas do que a nossa visão abarca. Eu concordo, mas é o mesmo ambiente que Lúcifer também estava, não era? Lúcifer estava antes, aliás, ele tinha mais até do que os outros, porque ele era... Então, mas ele estava nesse mesmo ambiente. Ele não tinha referência. Mas então, no mesmo ambiente. Põe aí, então. O Harry está falando um negócio aqui, ele não tinha referência, tudo bem, mas ele também não tinha referência do que era mal, o que era bom, mãe. Como que o que ele fez foi mal? Existia regras lá e mostrava o que era bom, o que era mal? Ele tinha referência acerca do que era mal, assim como Adão e Eva também tinham. Adão e Eva, quando receberam de Deus aquele decreto de que não deveriam tocar ou comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão morreriam, eles também não tinham referência prática acerca do que era a morte. E essa referência foi dada por Deus. Eles sabiam que... Então o mal também tem que ter vindo de Deus. Não ele tem que ter criado os dois. Mas por que se veio... Então, se as referências do que era bom, do que era ruim, veio de Deus e era só dele, então a gente está falando o quê? Que existia um mal além de Deus? Tipo assim, uma força? A referência... É isso que eu estou tentando entender, essa questão da referência. Você saber o que é uma coisa boa e o que é uma coisa ruim, você tem que ter uma referência. E qual que seria essa referência? Vamos avançar um pouquinho na aula aqui. Vamos lá na frente, então, para te explicar isso. Deixa lá na frente, você me explica. Mas você entende que a minha cabeça, assim, se existe, se tem que ter referência. Mas é complexo mesmo, né? Mas pensa bem. Quando a gente tem... quando a gente diz que a gente é livre, né? E a expressão da liberdade, uma das maiores expressões da liberdade realmente é a possibilidade de fazer escolhas, porque quem não pode escolher não é livre. Não adianta eu dizer que sou livre se eu tenho toda a minha possibilidade de fazer escolhas, de tomar decisões tolhida. Não tem. Não tem como. Agora, no caso da liberdade que Deus nos deu, quando Ele nos torna livres para fazer as nossas escolhas, Ele está dizendo o seguinte: vocês podem fazer escolhas boas e escolhas ruins. Aí surge a possibilidade de uma escolha ruim. Porque se eu não tiver a possibilidade de escolher a coisa errada, eu não sou livre. Mas isso nós estamos falando no nosso mundo aqui, no que a gente tem na nossa existência. E anjo, quando a gente fala de Lúcifer e essa transformação que teve aí em relação depois, né, de ter virado Satanás e tudo, ele vivia em outra dimensão, em outro lugar. Então, a referência dele lá também, eu sei que era diferente. Mas o que eu estou entendendo, assim, se tem uma escolha, você tem que ter um padrão. E esse padrão não era dado por Deus? Esse padrão era dado por Deus no sentido de que ele olhava para Deus, padrão maior para Lúcifer era Deus. Só Sim. que ele quis superar esse padrão. Ele quis passar por cima desse padrão, que era o próprio Deus. E Deus considerou isso que foi mal. E aí ele considerou isso como sendo um ato de insubordinação, um ato de rebeldia. Um ato de rebeldia, um ato de vaidade, um ato de soberba, como ele diz aqui no texto, né?
Ele fala ó, que ele se encheu por conta da sua beleza, da sua riqueza, né? A violência tomou conta do coração dele, o orgulho, ó, versículo 17. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Tudo aquilo de grandioso, de belo que Deus tinha dado, todos os atributos que Deus tinha conferido a Lúcifer, ele achou que não eram suficientes. Ele queria alcançar o mesmo status de Deus, o mesmo status daquele que o criou. É a criatura querendo se sobrepor ao Criador. Foi isso que Lúcifer realmente sentiu, foi esse o desejo de Lúcifer, de realmente estar acima daquele que o criou. E Deus não tolerou, como hoje a gente sabe, Deus não tolera, como a gente falou. Vamos estudar aqui daqui para frente também, né? Quando a gente entrar. Vou esperar então, pastor, porque até agora eu estou tentando entender a referência, porque para eu saber se uma coisa é boa, pastor, quer falar um pouquinho? A referência é o próprio Deus. Ele olhou para Deus não como uma referência a ser seguida, ele olhou para Deus como uma referência a ser superada. Ele quis estar acima de Deus. Ele quis, na verdade, tomar o lugar de Deus. E aí, quando a gente vai descendo um pouquinho essa escadinha e chega até nós, qual é realmente a causa das nossas derrotas e dos nossos fracassos? As maiores derrotas, os maiores fracassos da nossa vida acontecem quando nós fazemos exatamente isso. Quando nós tiramos Deus do centro da nossa vida, quando nós tiramos Deus da condição de referência da nossa vida e queremos nos colocar nesse lugar. Eu quero ser superior a Deus. Eu sei que o que Deus tem para mim é isso, isso, isso. Mas eu acho que é melhor assim, assim, assim. Tá entendendo? Então, a referência era Deus. Ele tinha que olhar para Deus, realmente entender que Deus era soberano, era superior a ele, já o tinha constituído e feito de maneira tão bela como o texto nos revela, e ele deveria realmente se contentar com isso. Mas ele acabou realmente ambicionando alcançar uma posição superior a Deus. Ele quis tirar Deus como referência da vida dele e se colocar como a sua própria referência. Tirar Deus da jogada, digamos assim, né, uma expressão mais popular. E foi aí que realmente Deus percebeu que o coração dele estava sendo tomado pela soberba. E um ser criado de maneira tão grandiosa. Nós não temos nenhuma outra ilustração na Bíblia de um ser celestial criado com tanta beleza, de maneira tão magnífica, de maneira tão linda como Deus criou. Era realmente um ser celestial que deveria andar e que deveria agir e que deveria viver com a sua consciência, com a sua referência totalmente voltada em Deus, né? Agora, quando a gente olha para os demais anjos e fala, puxa, por que esses outros aqui não caíram? Por que eles não fazem como Lúcifer fez? Agora eles sabem. Eles sabem o que realmente pode acontecer com eles se eles agirem da mesma maneira como que Lúcifer fez. E eles, como estão com Deus e sabem, e têm uma sabedoria, um conhecimento espiritual muito superior ao nosso, eles sabem que realmente a melhor decisão, a melhor escolha que eles podem fazer é permanecer trabalhando em prol de Deus, ao invés de contra Deus, para não tomarem o lugar daquela terça parte de anjos que acabou decaindo. Regis? O Regis, depois o Edivaldo. Vamos lá? Vamos seguindo, tá ficando bom o debate. Assim que é bom. Eu falei que ia dar calor, velho. Pode falar, Regis. Regis, você está mutado. Peraí que eu vou abrir aqui, que eu acho que o dele não está saindo. O Edivaldo levantou a mão primeiro. Ele falou para deixar o Edivaldo primeiro. Enquanto o Regis ajeita lá, pode falar. Ô, Glória. A paz do Senhor, irmãos. Paz, irmão. Ô, pastor, o senhor falou umas coisas aí, uma realidade muito grande sobre Lúcifer. Um príncipe praticamente criado por Deus. O que a irmã Érica quis perguntar, não sei se ela formulou a pergunta certa, mas eu vou formular essa pergunta. Se Lúcifer, quando se encheu de violência, raiva e soberba, ignorância,
Quando ele se encheu disso, ele pecou, porque ele foi contra o Deus, certo? Então, o mal sobreveio sobre ele, ou ele passou a ser ali uma maldição praticamente. Então, se ele se tentou pecar contra Deus, ser maior que Deus, a punição dele foi o mal sobre ele. Porque, só um exemplo. Por qual motivo Deus fez o homem? Uma pergunta. Qual motivo? É uma pergunta. Qual motivo levou Deus a fazer o homem? Deus fez o homem para uma pergunta. Sua própria glória, né? Para a honra e glória do seu próprio nome. Mas ele só fez o homem depois da queda de Lúcifer. Foi, só depois da queda. Tá. Agora, por que ele chegou a fazer isso? Porque ele quis pôr, assim, segundo algumas histórias judaicas, diz que ele quis pôr em nós a mesma confiança que ele tinha em Lúcifer. E o que fez o mal sobrevir sobre a nossa vida foi a partir do momento que nós ouvimos, Adão, a Eva, ouviu lá a questão da história de Satanás. Sobreveio o mal na vida do homem. E a partir daí, todos nós fomos gerados em pecado. Certo? Certo. Satanás foi criado perfeito. Mas antes de Satanás... Lúcifer foi criado perfeito. Lúcifer, perdão. Vamos só colocar aqui a coisa. Perdão, certa. Lúcifer foi a criação. Foi feito perfeito. Satanás foi a criação do próprio Lúcifer. Certo. Lúcifer foi feito perfeito. Isso, aí tá correto. Quando ele se volta contra Deus, por qual motivo sobreviveu o mal sobre a vida dele? Porque ele pecou contra Deus. Então, se Deus não fez o mal já existia ao lado de Deus? Uma pergunta. Existia a possibilidade... Não, o mal, no caso aqui, até esse momento, o mal não existia. Ele surgiu a partir desse momento. Se ele surgiu a partir desse momento, quem fez? O mal prático não existia. Ele existia como uma possibilidade, ele era uma potencialidade, entendeu? É como a morte lá no caso de Adão e Eva. Para Adão e Eva, eles nem entendiam o que era a morte, porque a morte na prática ele nem havia. Mas o senhor concorda que, o senhor agora falou que o senhor concorda que os anjos, até mesmo os querubins, serafins, todos eles têm livre-arbítrio, não é isso? Sim, tem. Se eles têm livre-arbítrio, a partir do momento que eles desobedecem, o que acontece sobre eles? Sobrevém ele a desobediência. Então, eles vêm a pecar. Toda vez que eles saem do livre-arbítrio, ele tem um livre-arbítrio que escolhe fazer a parte que não convém à santidade de Deus, eles pecam. Correto. Não é exato? Correto. Isso. Então, se Lúcifer pecou, a partir do momento já existia. Se Lúcifer chegou a conscientizar a mulher e disse assim, olha, ele não quer que você coma da árvore porque você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Sim. Porque Deus, quando deu a árvore lá, mostrou para eles, dessa árvore não comereis, porque no dia que dela comeres, vocês vão morrer. Ele não disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal para eles. Mas ele apenas disse que no dia que eles comessem daquela árvore, eles iam morrer. Sim. Quem falou para Eva que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal foi exatamente a serpente. Porque Lúcifer já sabia lá o que era o bem e o mal. Ele já sabia, porque ele já tinha caído. Então, se ele já sabia, ele não foi o criador do mal. Agora nós nos referimos a ele como Satanás, que ele não é mais um anjo de luz. Isso. Mas Lúcifer, ele já era conhecedor do bem e do mal, não é isso? Era conhecedor. Do bem e do mal. Então, o mal já existia. Ou não existia? Isso. E aí, quem fez esse mal? Por si se fez só? Se Deus não criou o mal, quem fez o mal? O mal, nesse caso aí, Edivaldo, é a consequência da escolha errada de Lúcifer. Como ele fez a escolha errada, a escolha de se ensoberbecer e de tentar tomar o lugar de Deus... Na verdade... Ele recebeu a pena, ele foi apenado, ele recebeu o juízo de Deus. O juízo de Deus sobre Lúcifer é que nós podemos dizer que seja o mal. Foi a partir dali.
O mal, ele existia até aquele momento apenas como uma hipótese, como uma teoria. Assim Então, como a morte, no caso de Adão e Eva, na prática não existia. Então Deus, então quer dizer que nós podemos dizer que Deus implantou o mal sobre Lúcifer? Sobre Lúcifer, ele lançou as consequências da escolha errada de Lúcifer. Isso. Então, o mal foi lançado a partir nele, devido à má escolha dele, né? Exatamente. Certo. Então, o mal por si... Porque, na verdade, pastor, até hoje, o que eu tenho na minha cabeça é que o mal por si se fez. Não foi Satanás que criou o mal, nem Deus criou o mal. O mal por si se fez, que o mal já era existente lá no início. Não, o mal Só que Lúcifer... Nós não podemos dizer que o mal é algo autônomo, porque senão nós vamos ter que achar que Satanás também é algo autônomo, e não existe autonomia. Não, na questão que eu estou dizendo é que já tinha a existência do mal. Só ainda não foi implantado em alguém, nenhum ser vivo. Só não foi implantado em nenhum ser vivo. Então, você está querendo dizer o seguinte, vamos usar aqui um exemplo aqui mais simples. É como se Deus tivesse na mão dele o mal. E aí, quando Lúcifer errou, ele jogou o mal em cima de Lúcifer. E transformou Lúcifer em Satanás. Não, não é isso. Não é isso. Não é. Não é porque nós estamos passando na frente, colocando a carroça na frente dos bois lá, como se diz, né? O mal, ele existia como teoria, como uma hipótese, até que Lúcifer se insurge contra Deus. Quando ele se insurge contra Deus, aí Deus lança sobre ele juízo, e o que ele vive, o que nós chamamos de mal, na verdade, é a consequência da escolha errada de Lúcifer. E essa consequência realmente sobrecaiu sobre Lúcifer, sobrecaiu sobre a terça parte dos anjos. Como é que isso chega em nós? Quando, lá no Éden, Adão e Eva ouvem a serpente, que é a personificação do mal, tocam na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, comem do fruto dela, desobedecendo a Deus. Eles abrem mão da obediência a Deus, abrem mão da soberania de Deus na vida deles e resolvem que vão viver por conta própria, dando ouvido ao mal, a Satanás. Aí o mal se estende de Satanás para a humanidade e chega até os nossos dias. Tá. E já chega nos nossos dias, quem lança o mal sobre nós, exemplo, por desobediência e desacato à santidade de Deus, como por exemplo, a cidade de Nínive ia ser destruída, seria um grande mal naquela cidade, que Deus manda o profeta ir lá pregar. Como o profeta pregou e o povo se arrependeu, aquele mal não sobreveio sobre aquela cidade. Sim. Já na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus disse que ia destruir a cidade. Então, se vai destruir, ali é um mal sobre aquele povo. Então, se Deus disse que ia destruir, então, porque ali a soberba, a prostituição, já chegou até as narinas de Deus como aroma desagradável. Concorda? Mas então, é um meio de punição. Exatamente o elemento que diferencia Nínive de Sodoma e Gomorra. A pregação em Nínive fez com que o povo se arrependesse e tivesse consciência dos seus maus caminhos e se voltasse para Deus. Aí a destruição não se abateu sobre Nínive. Sodoma e Gomorra foram duas cidades que não deram ouvido a ninguém. Mas quem trouxe o mal àquela cidade? Em relação a Sodoma e Gomorra, arrependimento algum. Por isso o juízo de Deus sobreveio sobre Sodoma e Gomorra. Entendeu? Isso aí. E o juízo de Deus sobrevém com aquela questão, porque o povo diz assim, Deus só faz o bem, Deus não mata ninguém. Mas Deus, lá no Antigo Testamento, ele mata o povo. Tá, mas isso já é uma outra questão. Essa já é uma outra questão que a gente vai estudar mais adiante, tá? Porque nós já estamos falando sobre o mal em seus diversos aspectos, em seus diversos momentos. E quando a gente fala sobre Deus matando alguém, aí existe uma análise em outro lado, para outro caminho, que vai fugir um pouquinho do que a gente está falando aqui. Mas a gente vai chegar lá. Por que Deus destruiu nações? Por que Deus matou tantas pessoas? Não teria jeito de mudar esse juízo de Deus? Nós vamos estudar isso aí e vamos ver realmente a força que a lei tinha sobre essas pessoas quando Deus fez dessa forma. Tá certo? Mas aí vamos deixar isso aí para lá mais adiante, senão a gente vai abrindo demais esse leque aqui, daqui a pouco a gente se perde. Tá certo? Regis?
Peraí que ele vai usar o meu aqui, gente. Tá. Eu não sei se é o fone. Não sei se é o fone. Hã? Eu não sei se é o fone. Então deixa online, aberto, aí você fala. Mas vai dar microfone se eu deixar aberto. Acho que não, pode falar. Tá mudo ainda. Pastor, Agora tá ouvindo, né? Isso, agora tô. Eita glória! Não tá dando muito microfone, né? Usa meu. Aí, agora acho que vai. Desliga o seu. Deixa eu desligar o meu aqui. Deu agora? Ah, é isso. Você quer? Desliga o seu, meu filho. Aí. Pronto. Vai dar certo. Não deu. Você tá... Vem pra cá o seu fone. Então senta daqui pra você mexer no meu. Gente, espera que vai dar certo. Pera aí. Eu acho que a Érica não quer deixar o Harris falar. Isso é coisa de esposa, hein? Não quero. Eu falei tudo que tinha que falar no curso inteiro. Esposa tirando a voz do Olha, a Cláudia apareceu. Eu não sei o que aconteceu com o meu. A Cláudia aparece aí no vídeo, tá vendo? É lá no. Tá na fila aqui, tá? Computador. Não é no fone, não. Agora tá dando para ouvir, né? Agora sim, eu tô falando que isso é problema. A Érica que causou esse problema aí no seu áudio, ela tá cortando essa voz. Então, eu vejo da seguinte forma: eu vejo que é muito mais fácil a análise do livre-arbítrio em relação ao ser humano do que em relação aos anjos. Porque nós já temos, desde o início da nossa criação, a existência bem clara do bem e do mal. Então, a nossa escolha entre o bem e o mal é escolher entre agradar a Deus ou agradar ao diabo. Para o ser humano, é muito fácil essa definição de livre-arbítrio. Agora, com relação aos anjos, principalmente na primeira queda, né, de Lúcifer, eles não tinham como escolher entre o bem e o mal, só tinha o bem. Então, não sei, seria muita viagem imaginar assim que para os seres humanos a escolha entre o bem e o mal é escolher entre agradar a Deus e agradar ao diabo, e para os anjos essa escolha entre o bem e o mal aí seria escolher entre estar próximo de Deus ou afastado de Deus. E aí, ao escolher estar afastado de Deus, surge o mal, porque não tem outra possibilidade porque o livre-arbítrio, ele pressupõe você escolher entre duas coisas. Se só existir o bem, como que você vai escolher entre o bem e outra coisa? Então, pelo menos, Deus criou Lúcifer com essa possibilidade de escolher entre estar próximo a ele ou afastado dele. E aí surgiria o mal. Tá. Mas então vamos só fazer uma consideração aqui. Eu achei interessante o que você falou, né? Analisar o livre-arbítrio pelo prisma humano é bem mais fácil do que analisar o livre-arbítrio pelo prisma angelical, né? Porque os anjos, eles estão num nível espiritual bem superior ao nosso e realmente nos falta conhecimento para chegar lá. Mas eu acho que o que facilitaria bastante é a gente compreender o seguinte, que o mal surge a partir da escolha errada de Lúcifer. Ele não existia até ali. Ele surge e como é que ele se personifica? Ele se personifica através das consequências e do juízo que Deus lançou sobre Lúcifer quando ele desobedeceu a Deus. Quando Lúcifer age da maneira com que ele agiu, ele não está aqui fazendo a escolha entre fazer o mal e entre fazer o bem. Ele está aqui, na verdade, fazendo uma escolha de se colocar numa posição superior a Deus e comandar aquilo que até então Deus comandava. Então, não dá para a gente dizer que Lúcifer tivesse ali exatamente a dimensão daquilo que seria o mal. Ele sabia que se ele continuasse, se ele agisse da maneira como ele estava agindo, ele suportaria a pena ou juízo de Deus de alguma forma. Isso ele sabia. Né? Talvez ele não tivesse a dimensão do que fosse, a extensão de onde isso chegaria. Né?
Talvez ele não tivesse ali realmente aquilo que seria exatamente o mal, mas ele sabia que ele suportaria a consequência e essa consequência não seria boa. Quando ele resolveu se soberbecer e tomar o lugar de Deus, né? Então, não dá, sabe, o que eu penso que fica complicado é nós entendermos que o mal, antes de Lúcifer realmente fazer o que fez, já existisse. Porque nós vamos ter que entender o seguinte, Deus criou o mal. Deus criou o bem e criou o mal. Quando Lúcifer faz a escolha errada, ele pega o mal aqui na mão dele e o bem na outra, ele pega o mal e joga em cima de Lúcifer. Então, quer dizer que eu acabo caindo no mesmo erro, de que Deus, uma criatura, um ser, uma pessoa perfeita, na verdade, criou algo que é muito ruim, que é o mal, e jogou em cima de Lúcifer. Mas então, na criação de Lúcifer, pelo menos, essa possibilidade de cometer escolhas erradas, ele já foi criado com isso. Já é o livre-arbítrio, é a liberdade de escolha. E o que era errado? O que era certo e o que era errado Deus antes? mandou, e a liberdade de fazer e não fazer. Mas eu penso que ele sabia, como o livre-arbítrio ele sempre vem acompanhado da clareza acerca da consequência da escolha errada, né? Quando a gente faz uma escolha errada, por exemplo, a gente sabe, se eu não pagar uma conta, se eu deixar de pagar essa conta, eu sei que o meu nome vai ficar sujo e tudo mais. Eu sei a consequência disso. E quando eu faço a escolha por não pagar uma conta, por exemplo, eu me coloco na condição de suportar as consequências dessa minha inadimplência, né? Então, Lúcifer, ele tinha essa consciência, ele sabia que alguma coisa aconteceria com ele na medida em que ele realmente se insurgisse contra Deus, porque Deus estava acima dele, tinha o controle de todas as coisas. E essa rebelião de Lúcifer com esses anjos realmente não acabou bem. Deus acabou realmente penalizando todos os que estavam envolvidos naquela rebelião. É muito interessante, a gente vai perceber como é que essa lógica ela vai se repetindo durante toda a vida do povo de Israel. A gente vê lá nas rebeliões de Coré e Abirão, lá onde a terra se abre, 250 pessoas são tragadas ali. A gente vai percebendo que os momentos de rebelião que acompanham o povo de Israel sempre acabam sendo seguidos de uma consequência muito ruim, de uma consequência muito má, que atinge aqueles que estão envolvidos naquela rebelião. O que a gente identifica aqui com relação a Lúcifer foi que ele, com essa terça parte dos anjos, se rebelou. Eles se rebelaram contra Deus. E aquilo que veio sobre eles foi simplesmente a consequência. Eles sabiam, né? Eles tinham consciência, porque não dá para a gente dizer que uma pessoa tem livre-arbítrio se ela também não tem consciência acerca do que pode acontecer com ela, caso ela exerça mal esse livre-arbítrio, né? Ele tinha consciência. Lúcifer tinha consciência, mesmo porque o texto nos fala que ele era um querubim que era cheio, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Então, ele era perfeito em todos os sentidos, e o texto fala expressamente. Ele era cheio de sabedoria. Ele sabia discernir entre aquilo que agradaria a Deus e aquilo que não agradaria. Então, ele sabia também que poderia, ao optar por fazer algo que desagradasse a Deus, ele sabia que um juízo cairia sobre ele, ou recairia sobre ele, né? Não dá para a gente dizer, né, se ele sabia que o juízo seria tão pesado como foi, a ponto de ser lançado para fora da presença de Deus, junto com a terça parte. E existem teólogos que dizem que esses anjos, esses demônios que estão soltos aí agindo no nosso mundo aí, nem são os piores, que a pior casta de demônios está aprisionada e que será liberada só no tempo da grande tribulação. Então, né, essa consequência tão terrível aí, talvez é que ele não tivesse a dimensão. Certo? Só mais uma dúvida aqui, rapidinho. Com relação a eles ainda terem o livre-arbítrio, né? A gente também pode falar que por eles, por Lúcifer, né, ter presenciado, ter tido acesso ao ápice da glória de Deus, essa rebelião dele seria uma coisa sem direito ao arrependimento?
No caso de Satanás, sim. Diferente dos humanos, né? Que nós temos a todo momento direito ao arrependimento. Exato. Mas no caso dele, então, essa rebelião dele não teria direito ao arrependimento. Né? Não teria. E assim, eu penso o seguinte, como esses anjos, eles são serviçais de Deus, né? Porque, na verdade, anjos são serviçais de Deus, né? São aqueles que cumprem os comandos de Deus em relação aos homens, em relação aos propósitos de Deus. Eles têm realmente uma visão acerca de Deus que é muito superior à nossa. Então, diante dessa visão tão clara acerca de Deus, né? Que falta a nós ainda, né? A gente conhece Deus ainda de ouvir falar, assim, nós não temos a visão face a face de Deus, os anjos já têm. Então, quando eles escolhem realmente não obedecer ou se insurgir contra Deus, eu acho que realmente é um pecado, é uma falha muito maior do que a dos seres humanos. Então, acho que Deus ele equilibra essa situação. Ele fala, o anjo não tem como realmente dar aos anjos a possibilidade de arrependimento e de retornar. Os seres humanos, sim, porque os seres humanos ainda não me viram face a face. Eles ainda não têm a completa dimensão da minha glória. Quando a gente vê lá Isaías 6, se não me engano, né? Quando a gente vê aquela imagem lá do anjo, né? Com 3 pares de asas, né? Dois pares, um par ele tapa os olhos, com outro ele tapa os pés, né? Com outro ele voa, aquela imagem gloriosa de Deus, a visão que Isaías tem do trono de Deus, aquela é a visão que os anjos têm. Eles estão ali naquele ambiente o tempo todo. Nós já não temos isso. Então, acho que por uma questão de misericórdia, de justiça, eu vejo muito o atributo da justiça realmente aparecendo, né? Um Deus misericordioso, ele entende que nós estamos numa condição muito inferior à condição dos anjos. E ele confere a nós a possibilidade de arrependimento, de conserto e de retornar aos trilhos, né? Possibilidade que, na minha visão, ele não confere aos anjos de jeito nenhum. Ivanice? Te respondi, Regis, ou não? Beleza. Tranquilo? Então, vamos lá, Ivanice? Boa noite, paz do Senhor a todos. Boa noite. Pastor, me corrija se eu estiver errada. Eu creio que depois da criação do homem, né, quando Deus criou Adão, deu também o livre-arbítrio, mas já tinha o conhecimento do bem e do mal. Sim. Né, que aquela árvore que estava no jardim. Agora, quando não tinha ainda a criação dos homens, né, que era só Deus e os anjos, lá no caso de Lúcifer, eu tenho um exemplo na minha cabeça e você me fala se eu estiver errada. Acho que é um vídeo que passou até numa escola dominical, o Einstein, quando ele era criança, né, ele falando na sala de aula que não existe a escuridão, né? O que é a escuridão? É a ausência da luz. Exatamente. Então, nós temos Deus, né? Deus é luz. Ele é a luz. Então, quando é que apareceu o mal? Quando essa luz deixou de existir, né? Ela deixou de habitar os anjos, esses demônios que se rebelaram, que deixaram outras coisas tomarem espaço, que foi essa escuridão que deu-se o nome de mal. Sim. Então, eu penso que eles tinham um livre-arbítrio, né? Que Deus nos criou de forma inteligente, com sabedoria, seres pensantes. Então, eu fico pensando naquelas pessoas lá, os indígenas, né? Eles não têm ética, eles não têm conhecimento do que é certo e do que é errado diante de uma sociedade, porque eles não vivem numa sociedade, eles vivem na natureza. Mas eles olham para aquela natureza, eles têm noção de um criador, igual o senhor falou, como que essas pessoas serão salvas sem a pregação do evangelho? Pela consciência, pela fé. Então, eles têm na consciência a visão do que é bem e do que é mal, né? Eles sabem que maltratar um animal sem ter a intenção de se for para se alimentar, para se aquecer, para sobrevivência, eles não vão maltratar um animal só por puro prazer, né? Isso é ruim, isso é maldade, é ruindade. Então, é uma coisa que eu acredito que está dentro da criação. Com certeza. É um excelente exemplo, né? O mal, talvez a gente possa defini-lo também dessa forma. O que é o mal? É a ausência do bem. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Se eu estou aqui no meu escritório, se eu apagar essas luzes aqui, resolver levantar dessa cadeira que sai andando, sem a luz para me orientar, eu vou chutar tudo que tiver na minha frente, vou bater a canela, vou cair, vou tropeçar, né? Porque não tem a luz. Quando a gente fala que Lúcifer foi lançado para fora da presença de Deus, para a escuridão, ele foi realmente remetido para um lugar onde não tinha
essa luz e essa glória mais ao redor dele. Não tinha mais referência. Perdeu Sim. a referência. Então, é um ótimo exemplo. Pastor, Aquela... E na lei da física, a gente tem como comprovar que a luz existe, né? A mesma coisa Deus. Deus existia, eles viam Deus, a glória de Deus, né? E a escuridão, você não tem como provar ela, né? Então, ela aparece quando não se tem luz. Então, o que é o mal? O mal é o que aparece quando as pessoas não têm Deus no coração, né? Quando não creem em Deus. E eu penso que a questão da salvação, para os humanos, né? Tem aí a salvação, né? Se se arrependerem até o último dia, né? Eles serão salvos, né? A Bíblia fala. Mas já foi dado, já foi sentenciado na palavra de Deus o que vai acontecer, né? Com Lúcifer e com os anjos que se rebelaram contra Deus. Então eu penso que não tem salvação para eles mais. Não tem. Para aqueles anjos caídos, não tem. Eles já estão julgados, eles estão condenados, né? O julgamento que vai ser realmente aplicado a eles é simplesmente para executar a pena de uma condenação que já foi dada, né? Muito bom. Isso, porque eles estavam lá com Deus, né? Eles estavam lá na glória. Então, eu penso que é uma coisa que não tem nem perdão, se parar para pensar. Nós estamos aguardando para ver a face do nosso Deus, né? Para estar junto com Ele, para ver a glória de Deus, né? Então, a gente persevera nessa caminhada na fé para chegar nesse objetivo. Eles já estavam nesse ponto lá e eles se rebelaram contra Deus. Então, eu penso que para isso não tem, assim, perdão, né? Não tem o que fazer. Vocês já estavam no cenário mais maravilhoso, mais esplêndido que pode existir. Eles não estavam contentes, né? Assim, achava que faltava alguma coisa. Então, acho que Deus não tem como fazer nada sobre isso, né? Exatamente. Eles abriram a mão da glória direta e imediata de Deus. Estava junto ali. Nós, né? Ainda não temos acesso a esse lugar como eles têm, né? Então, por isso que eu penso que, como eu falei para o Regis, né, eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? Eles estão numa posição privilegiada em relação a nós. Por isso, nós temos a nossa dada a possibilidade de perdão, a possibilidade de arrependimento. Então, falou nisso, não. Bem, pode falar. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom Amém. participar de uma aula, né? Assim, que a gente pode conversar, esclarecer as nossas dúvidas, isso é maravilhoso. Nosso Deus realmente é bom. Então, eu entendo essa questão do mal, a gente usa a palavra mal contrapondo ao bom, né? Só que quando Lúcifer e os demais anjos estavam com Deus, eles não tinham não tinha essa questão de contraposição de bem ou mal, né? O que aconteceu foi uma atitude de Lúcifer, foi então ali o início de dos parâmetros que nós temos hoje, não é? Para não delongar muito, eu entendo assim, foi uma atitude, a partir daquela atitude é que nós temos a referência de bem e mal, porque Deus é totalmente bom, né? Ele é a personificação do que é bom. E quando quando Lúcifer se porta, tem a determinada atitude, ele acaba querendo ser melhor que Deus e querendo tirar Deus do lugar dele. Nós também podemos fazer isso, e quando nós fazemos isso, por exemplo, apostatando, né, eliminando Deus das nossas vidas, querendo que nós mesmos sejamos os autores e consumadores da nossa fé, acaba que nós também estaremos nessa mesma condição. Os anjos que lá ficaram com Deus, que não entraram na lógica de Satanás, eles realmente não o farão mais. Foi aquele grupo que permaneceu, que ficou, que decidiu permanecer com Deus. A referência de uma coisa contra a outra, nós passamos a ter, né, passa-se a ter a partir dessa postura de Satanás, do exercício do livre-arbítrio, porque hoje nós damos nomes a esses eventos, né? Mas lá foram simplesmente eventos. Apesar de conhecer toda a glória de Deus, teve uma postura a querer ser superior a Deus. E aí nós passamos, então, a conhecer o que é o mal, né? O mal passou a ter uma
uma característica que até então não tinha. Esses nomes, essas categorias, nós vamos dando ao longo do tempo. Quanto à nossa salvação, se nós nos posicionar, vai sempre ter perdão, desde que não blasfememos, por exemplo, contra o Espírito Santo, né? Desde que nós realmente não apostatemos a nossa fé. Então, nós podemos... terminou? Então, eu acho que a gente pode resumir aqui, a questão é a seguinte: Deus criou o mal? Não. Deus criou Lúcifer. Deus criou Satanás? Não. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. A Bíblia não tem essa palavra Lúcifer, não tem, mas anjo de luz, como o texto que nós lemos aqui se refere, é exatamente o significado de Lúcifer, anjo de luz. Quem criou Satanás? Lúcifer. O próprio Lúcifer criou Satanás. Satanás é, na verdade, a consequência daquilo que Lúcifer escolheu, da escolha errada de Lúcifer, tá? A gente vai caminhando aqui. Eu acho que a partir daqui para frente, a gente vai começar a ter algumas informações que vão ajudar a gente a tirar mais algumas dúvidas que a gente ainda tem sobre esse tema, tá? Então, ofício de Satanás: minar a autoridade de Deus e separar a humanidade dele. São os dois ofícios que eu acho que são os básicos em relação a ele. O que ele faz agora? Ele se tornou o inimigo máximo de Deus. Ele tenta minar a autoridade de Deus. E, ao mesmo tempo, o ofício dele é tentar nos separar de Deus. O grande objetivo de Satanás, amados, em relação à humanidade, não é trazer doença, não é trazer tragédia, trazer catástrofes, gerar problemas dessa natureza. O objetivo maior de Satanás, amados, é nos separar de Deus. Quando ele rouba alguém de Deus, quando ele tira alguém de Deus, eu entendo que ele já tem realmente a sua missão efetivada e o ofício dele é distanciar a gente de Deus, distanciar a humanidade de Deus. E as características dele, né? Sagacidade, malícia e mentira. Prestem atenção nessas três características, porque são as características que a serpente, personificando Satanás, utilizou para convencer Adão e Eva a pecarem. Sagacidade, malícia e mentira. Foram as três características de Satanás, tá? As que ele usou contra Adão e Eva para fazer com que eles pecassem. Ok? Então vamos ver se a gente consegue chegar lá em Adão e Eva, né? E chegar realmente no pecado. Então, quando Gênesis foi escrito, o pecado já havia atingido o mundo? Já. Mas não no sentido de operar, de agir e de influenciar o mundo, como ele hoje faz. Ele havia atingido o mundo no sentido de já se fazer presente. O mal já existia, personificado por Satanás, ele já estava ali. Tanto que foi exatamente Satanás que tentou Adão e Eva. Né? Ele tentou, ele estava ali. Satanás já estava presente ali no Éden, né? E só que ele não tinha, só que o mal em relação ao homem, né, ele ainda não tinha a capacidade de gerar efeitos, a capacidade de ser eficaz. Ele só teve, digamos assim, legitimidade para agir junto ao homem, junto à humanidade na sequência, a partir do momento em que Adão e Eva caem. Aí eles dão para Satanás a legitimidade para ele agir e influenciar e ser o que hoje ele é aí no nosso mundo, né? No meio da humanidade. Agir, né? Colocar demônios realmente rondando a vida da gente. Foi a partir daqui, foi a partir da queda. Ok? Vamos ver qual que é o próximo aqui. Vamos abrir aqui, amados, então agora, lá em Gênesis capítulo 3. Vamos voltar lá para... Eu acho que vocês perceberam aqui por esse estudo, né, que tem muitas questões na Bíblia que não estão em ordem cronológica, né? Nós fomos lá em Isaías, em Ezequiel e fomos lá em Apocalipse para explicar algo que agora repercute em Gênesis capítulo 3. Ok?
Então, não dá. A gente não pode achar que a Bíblia é um livro que está escrito totalmente na sequência cronológica, na sequência de eventos. Ela não está. Então, quando a gente abre aqui, lê Gênesis 3:1, a gente vê que o relato da queda começa exatamente com a aparição dessa serpente ali no cenário onde estavam Adão e Eva. Ela surge, Satanás surge ali, aparece ali e começa a conversar, começa a falar e utilizar-se das 3 características que eu falei para vocês sobre ele, né? Sagacidade, mentira e... agora esqueci o outro, né? Sagacidade, mentira... Vamos voltar. Malícia? Malícia, exatamente. Malícia, sagacidade e mentira. Ela começa a agir dessa forma, né? Ó, versículo 1 do capítulo 3 nos diz: serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ela começa perguntando, ela começa de forma sagaz, simplesmente perguntando, né? Mas foi isso mesmo que ele falou? Né? E daqui para frente a gente sabe que o discurso vai se aperfeiçoando, né? No sentido de começar a questionar, mas será mesmo? Oh, mas será que ele não falou isso simplesmente para privar vocês de algo que vocês podem perfeitamente ter? Será que Deus realmente é bom? Será que ele agiu corretamente com vocês? Será que ele não está tentando evitar que vocês tenham uma coisa que vocês têm direito de ter? Ela começa a agir de maneira maliciosa, sagaz e mentirosa com Adão e Eva, né? Se a gente ler aqui o texto, é exatamente assim que o discurso vai caminhando. O diálogo de Adão e Eva com a serpente, com Satanás, vai caminhando, né? Vamos falar sobre essas 2 árvores aí do Éden, né? Essa aqui é uma questão que também é interessante que a gente entenda, né? E aí a pergunta que talvez venha na mente de vocês: puxa vida, mas essas árvores existiam mesmo? Elas estavam lá no chão, tinham folhas, tinham flores, tinham frutos? Bom, é possível que não, mas a gente não precisa se ater a essa questão para que a gente perca a essência daquilo que está sendo ensinado através dessas 2 árvores, né? E olha o que diz o versículo 2 aqui, o capítulo 2, lá nos versos 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Uma coisa interessante que a gente precisa para falar aqui, né? Só um detalhezinho. Deus, amados, colocou o homem pronto lá no Éden, viu? Já deu para perceber, né? Não colocou ele lá no Éden nenenzinho e ele foi crescendo no Éden, não. Agora, não me perguntem com quantos anos Deus colocou no Éden, irmãos, porque aí eu não vou saber dizer para vocês, não, tá? Mas a gente sabe, ele fez o homem já adulto e colocou ele lá no Éden. Puf, colocou, ó, o que diz o texto aqui. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá a ilustração lá no fundo do slide lá, né? 2 árvores. Uma era a árvore da vida, a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, a árvore da vida poderia ser acessada e do fruto dela o homem poderia comer perfeitamente quando quisesse. A ordem realmente foi direcionada à árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que representava a árvore da vida, né? Primeira coisa que nós podemos dizer que ela representava o desejo de Deus com relação à humanidade. O desejo que o homem tivesse uma vida plena, né, e tivesse realmente tudo aquilo que ele tinha planejado para o homem. O desejo de Deus, vida plena à sua criação, especialmente ao homem. Nós temos versículos aqui que vão nos ajudar a entender melhor isso aqui, tá? O desejo de Deus era que o homem vivesse apenas assim. Era suficiente. Ele tinha o suficiente para viver muito bem e mais, em comunhão com Deus. Em luz, né? Essa luz que se perdeu a partir do pecado.
perde-se a referência. O homem passa a andar sem referência, sem luz, sem nada. Quer ver onde estão os textos? Vamos abrir os textos aqui. Vamos lá em Provérbios, capítulo 3, verso 18. Esses versículos aqui, eles nos mostram, nos falam sobre essa árvore da vida, né? Sobre o significado dela. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versos 18 e 19. Diz assim: a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. É uma referência de Provérbios, exatamente, à árvore da vida. Agora vamos lá no verso 11. Eu acho que esse versículo está errado, mas vamos ver se é ele mesmo. No capítulo 11, agora no verso 30 também de Provérbios. Olha só. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Primeira parte do versículo, o fruto da retidão é árvore de vida. Então, apesar do texto falar sobre árvore da vida, é bem possível que o autor esteja querendo se referir à árvore de vida, a um elemento ou a algo que simbolizava tudo aquilo que o homem poderia ou precisaria ter para viver bem. Árvore de vida. Se ele tivesse se limitado a utilizar, a comer do fruto da árvore da vida, ele teria vivido. Ele não teria realmente sido alcançado pela morte como ele foi, pelo pecado como ele foi. Tá? Então, é um detalhe que eu gostaria de passar para vocês, para a gente poder realmente entender essas duas árvores aí. E essa outra aí do conhecimento do bem e do mal? Ela representava o conhecimento que só estava ao alcance do próprio Deus. Quando a gente fala sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, irmãos, nós temos que entender que ela era um elemento presente no Éden, mas que era de alcance exclusivo de Deus. Não era um lugar ou não era um elemento que estivesse ou que deveria ser alcançada pelo ser humano. Só Deus podia realmente alcançar. Certo? Ah, mas que Deus malzinho, por que ele fez isso? Ele não podia ter liberado tudo para o homem? Vamos ver por que realmente Deus fez isso, né? Por que Deus agiu dessa forma? Tem explicação também. E vejam, amados, que aqui não é uma explicação técnica, uma explicação biológica, uma explicação científica. Como nós falamos lá na primeira aula, nós precisamos extrair desses elementos aqui desses elementos que nós temos dúvida com relação à literalidade, qual é o ensinamento teológico que ele nos traz. O que representava essa árvore do Éden, essas árvores do Éden, né? Então, o que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que Deus proibiu o homem de comer seu fruto? O fruto da árvore deu conhecimento tanto do bem quanto do mal. Antes, o homem era inocente, não pensava na possibilidade de fazer coisas ruins. É a forma original que ele foi criado. Tá? Quando seus olhos se abriram, o mal também passou a fazer parte de sua vida. Adão e Eva, que antes tinham pensamento e ações pautadas pelo bem, agora estavam divididos entre o bem e o mal. O mal surge, mas aparece no cenário da vida de Adão e Eva. Exatamente por quê? Porque tiraram Deus do centro da vida deles e tentaram e se colocaram no lugar de Deus. Quiseram dar as cartas, quiseram ditar as regras da sua própria vida. E olha ali, o que Deus queria quando ele coloca essas duas possibilidades para eles? Ele diz, com a proibição, Deus desejava, além da obediência humana, proteger Adão e Eva do mal. A gente fala, o que Deus queria era que Adão e Eva obedecessem. É claro que ele queria isso, né? Porque essa obediência aqui redundava ou resultava em quê? Em confiança. Confiança de que realmente tinham ao alcance deles, de que Deus tinha dado a eles tudo que eles precisavam. Não precisavam tocar, não precisavam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não precisavam disso.
Não precisavam realmente dessa possibilidade de ter o mal como algo presente, real e influente na vida deles, como passou a acontecer a partir do momento que a desobediência realmente aconteceu. Tranquilo? Irmãos, vejam que isso que nós estamos falando aqui em relação agora a Adão e Eva, a gente consegue identificar também em relação a Lúcifer. Ok? É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. O que representou o ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? A gente pode fazer essa pergunta com relação a Lúcifer. O que representou o fato de Lúcifer querer ser igual a Deus e, num segundo momento, superior a Deus? O que representou aquilo lá? É a mesma coisa que representa aqui o ato de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Primeira coisa, a afirmação de autonomia, da autonomia humana. É o homem dizendo o seguinte: eu sigo sozinho, não preciso do Senhor para me dar ordens. Lúcifer fez a mesma coisa. Eu sigo sozinho. Eu posso ser igual a você, Deus. Eu posso estar acima de você. Não preciso de você. Não preciso me subordinar, me submeter a você. É a busca pela autonomia. A mesma autonomia que Lúcifer tentou realmente alcançar junto a Deus quando se transformou em Satanás. É a autonomia que Adão e Eva tentaram buscar, influenciados por Satanás, obviamente, né? Ele não quer deixar vocês comerem fruta aí, porque vocês vão saber de coisas que só ele sabe. Vocês serão como ele, quer ver? Olha aqui o versículo 2, ó. Gênesis capítulo 3. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão, a mentirosa. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O que é que Lúcifer queria? Ser como Deus, não é? Ele usa da mesma estratégia aqui para convencer Adão e Eva a desobedecerem a Deus. O dia que vocês tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês também vão ser como ele. O que ele está querendo, na verdade, é que vocês fiquem debaixo dele, abaixo dele. Ele é mau. Vocês podem, vocês devem tocar. Vocês devem comer. Porque o dia que vocês tocarem, vocês serão do jeito que Deus é. Exatamente como Deus é. Olha só como é que realmente a gente consegue linkar as duas situações aqui, amados. Segunda questão. É uma declaração de independência em relação a Deus. Acaba sendo a mesma coisa do primeiro, né? Mais ou menos a mesma representatividade. O homem passa a ditar suas próprias regras, desprezando as regras de Deus. Representa isso, comer a árvore do fruto do bem e do mal. E por fim, é uma grande barreira passa a ser erguida entre o casal, Adão e Eva e a humanidade. Entre Adão e Eva, entre a humanidade e entre Deus. A gente vê que essa situação, amado, startou um conflito entre Adão e Eva. Por quê? Adão jogou a responsabilidade em cima de Eva. Eva jogou a responsabilidade em cima da serpente. E Adão, logo depois, jogou a responsabilidade em cima de Deus. Quando ele fala assim: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu. Foi ela que fez eu pegar o fruto lá e comer. Ele está dizendo o seguinte: Deus, você me deu uma mulher, o Senhor me deu uma mulher que realmente eu não podia ter confiado, mas o Senhor que me deu. Então o Senhor é responsável por isso aqui. Né? Então levanta-se uma grande barreira entre o casal. Uma grande barreira entre Adão e Eva e Deus. Uma grande barreira entre a humanidade e Deus. Adão e Eva, como nossos pais originais, eles atraem para si uma maldição que acaba se estendendo por toda a humanidade. Essa aqui, amados, é a única maldição hereditária que existe.
Tá bom? Essa história de ficar quebrando maldição na vida das pessoas o tempo todo. Maldição hereditária, maldição da avó, maldição isso é uma falácia, isso não existe. A única maldição hereditária que tem é essa aqui na história da humanidade. Mais adiante a gente vai estudar sobre maldição hereditária, tá? Nós vamos estudar realmente o que a Bíblia fala sobre essa questão. Essa história de quebrar a maldição, é isso aí, a maldição que existia sobre a nossa vida era essa aqui, ó. E se você se converteu, se você entregou sua vida para Jesus, o sangue dele lavou você dessa maldição, ela não te alcança mais. Era a única, tá certo? A única maldição hereditária que existiu. Então, olha só como é que esses 3 elementos aqui, que na verdade talvez a gente possa dizer que são 2, né? Que a autonomia, o primeiro e o segundo, talvez sejam a mesma coisa. Eles são realmente a mesma coisa. Isso aqui também isso aqui também nós tiramos da ação de Lúcifer em relação a Deus. Autonomia, declaração de independência e também essa barreira ou esse distanciamento que acabou gerando entre Deus e o homem é o mesmo distanciamento que acabou sendo gerado a partir do ato de Lúcifer entre Lúcifer, agora Satanás, e o próprio Deus. Tá? Entenderam? Estou conseguindo explicar para vocês, amados, de onde vem, como é que a coisa vai se repetindo? Está ficando claro isso? Como é que realmente a gente vai cair numa palavrinha só daqui a pouco, que é a origem de todos os nossos males. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Se eu conseguir chegar lá, eu estou feliz. Já são 9h35. Então vamos lá. Ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais só, tá, irmãos? Não, é só até aqui mesmo. Esse é o último slide. Eu não vou avançar não, porque aqui eu vou começar a falar sobre as consequências do pecado, sobre as consequências da queda. E eu prefiro deixar para a gente fazer isso na próxima semana, senão eu vou correr demais e vou estourar o horário e não vamos explorar como deveríamos. Vamos só até aqui mesmo. Bom, quando a gente olha para isso tudo aqui, para esse cenário, amados, e olha para os nossos dias, a gente consegue perceber perfeitamente qual é a palavra que direcionou a ação de Lúcifer e direcionou também a ação de Adão e Eva. Uma única palavra, que é a palavra orgulho, soberba. Orgulho a soberba que acaba sendo a consequência, uma das consequências do orgulho. O C.S. Lewis tem um livro lá, o livro Cristianismo Puro e Simples, onde ele diz que o orgulho é o pai de todos os pecados. É a raiz de todos os males. Pois, se os irmãos quiserem ler, eu recomendo. Cristianismo Puro e Simples. Está por aqui. Está por ali. Depois eu mando para vocês a capinha dele. É um livro fantástico. Eu adoro. O C.S. Lewis, já compartilhei com alguns irmãos. Mas ele diz que o orgulho realmente é a raiz de todos os males. O texto que nós lemos lá de Isaías, de Ezequiel, ele fala que o orgulho tomou conta do coração de Lúcifer. E quando a gente vai aqui para o caso de Adão e Eva, a gente percebe que isso também tomou conta do coração deles. O orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é realmente quando eu tiro Deus do controle da minha vida e passo a querer controlar sozinho. Dar direção para a minha vida. Isso é o orgulho. É a soberba. É quando eu tento resolver as coisas do meu jeito. E todos eles, todas essas situações aqui, a gente percebe que foi exatamente o que aconteceu. Foram os envolvidos tentando resolver as coisas do seu próprio jeito. É o homem, aqui no caso, de Adão e Eva, tirando Deus da sua vida e resolvendo caminhar sozinho. A gente sabe que isso não dá certo. As consequências do pecado, elas são depois narradas aqui, amados, logo no capítulo 3 mesmo, Capítulo 3, capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 já é Caim e Abel, é o primeiro homicídio que a gente vai encontrar. Mas no capítulo 3 que vocês leram, vocês percebem que as consequências realmente são terríveis para a vida deles. E são as consequências que acabaram alcançando toda a humanidade. Acabou aqui.
terminou. Não tem mais Deus regendo essa humanidade. Não tem mais realmente a ação de Deus. O homem joga fora aquilo que ele tinha de mais importante. Eu acho que a consequência maior, né, a pior de todas as consequências foi certamente o rompimento do relacionamento de Deus com o homem. Acho que a pior consequência do pecado foi exatamente essa. Aquilo que o homem tinha, né, um Deus que estava do lado dele o tempo todo, um relacionamento direto, um relacionamento pessoal que ele tinha, com o pecado se rompe. A morte que Deus disse que aconteceria na vida de Adão e Eva, ele falava da morte física e da morte espiritual. Mas eu penso que o que mais afligiu o coração de Deus foi a morte espiritual. Porque é aquela que realmente demanda o distanciamento do homem em relação a Deus. E aí, quando a gente vai lá em Gênesis 3,15, a gente vai estudar semana que vem, a gente encontra aqui. Logo depois da queda, amados. Nós estamos lendo aqui capítulo 3, até o versículo 6, versículo 7, mais ou menos. Daí para frente, a gente vê as consequências da queda. E quando Deus diz quais são as consequências da queda, logo na sequência ele fala, ó, vocês vão pastar um bom tempo. Mas vai chegar o momento onde eu vou mandar meu filho, onde eu vou mandar Jesus, para ele restaurar tudo isso, para ele restabelecer esse relacionamento entre vocês e mim. Isso que agora foi quebrado por causa da atitude de vocês, Adão e Eva. Quando Jesus vier, quando eu mandar meu filho Jesus, o sangue dele será derramado, vai eliminar tudo isso, vai lavar todo esse pecado, e esse relacionamento que agora está quebrado vai ser restabelecido. É exatamente o que está em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Todo mundo entende que essa aqui é a primeira promessa que nós encontramos na Bíblia acerca da vinda de Jesus? É tranquilo para todos? Ou não? Dá para entender esse versículo? A tradução dele, ou a tradução não, o significado dele é tranquilo? Então tá bom. Então, o que fala realmente da vitória que Deus que Jesus um dia teria contra a serpente. Jesus seria crucificado, mas através de um ferimento no pé, né? Esse ferimento no pé, esse prego no pé de Jesus não o matou, não o mataria, não terminaria com ele. Mas aí o texto fala sobre um ferimento que se abateria sobre a cabeça da serpente. Um ferimento na cabeça mata, termina, extingue para a vida. Então, é isso aqui que o texto está falando, mas semana que vem a gente faz uma dissecação desse versículo aqui, parte por parte. Tá certo? Tranquilo? Dúvidas, irmãos? Não? Regis, pode falar. Pastor, só uma questão aqui, no versículo 23 e no 24, de Gênesis 3, o Senhor expulsou, né, Adão e Eva do Éden e colocou os anjos lá protegendo o caminho da árvore da vida, né? Uhum. Eu já vi uma teoria no sentido de que isso também foi uma coisa que Deus fez para proteger o próprio homem, para que ele não comesse da árvore da vida e permanecesse imortal na condição do pecado. Né? Eu já vi uma teoria nesse sentido. Eu não sei o que o senhor pensa em relação a isso. Eu não acho que seja essa a razão, não. Eu acho que esses anjos aqui, na verdade, a gente tem que muito mais uma questão simbólica, sabe? É para realmente demonstrar que o homem não teria mais condições de retornar ao Éden. Adão e Eva não poderiam mais voltar para esse lugar, a menos que, antes que Jesus viesse, antes que Jesus surgisse e derramasse o seu sangue para limpar o pecado. O acesso deles ao Éden já não mais era permitido pelas suas próprias pernas e de maneira livre, como eles tinham até então. Então, eu não acho que seja essa teoria. Eu já li alguma coisa parecida com isso, mas eu não creio que seja isso, não. Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Ou não?
Mais alguma dúvida, irmãos? Esquentaram? A Érica esquentou. A cabeça dela deve estar queimando aí, viu, irmãos? Com dúvidas e mais dúvidas. Eu já fiz todas as minhas perguntas do seminário, eu acho. Hã? Hoje eu falei tanto que eu já falei pelo seminário inteiro. Falou não, aí. A gente está tratando de uma questão pelo menos de um livro, né? Onde as dúvidas são a realidade, é a tônica realmente. Gênesis tem muitas dúvidas, principalmente esse início aqui. Não dá para a gente fugir delas, né? A gente acho que elas vão surgir o tempo todo, né? A gente talvez não vai conseguir ter respostas que vão nos satisfazer, né? Porque a gente está sempre lidando aqui com figuras que são simbólicas, outras que são figuras reais, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida são literais? Para mim não são, para mim são símbolos. Adão e Eva são literais? Para mim são. Foram homem e mulher, literalmente existiram, carne e osso, do jeito que está narrando aqui. Outras questões que a gente olha aqui, você vai vendo que literalmente talvez não tenham existido, outras sim. Então é realmente um livro que nos traz muitas dúvidas, né? Eu acho que o interessante é a gente debater mesmo, é a gente conversar, elas surgirem, né? E pode ser que a gente até consiga melhorar, né, a clareza com relação a alguma delas, né? Responder totalmente, talvez não. Certo, mas mais alguém? Mais alguma dúvida? Semana que vem a gente fala sobre a questão do mal, né? A questão das consequências, né? Daquilo que ele trouxe, que ele veio. Eu preciso falar só de uma questão aqui, só mais um detalhe aqui, irmãos. Deixa eu ver se está no slide aqui. Aqui. Só para essa pergunta aqui, que eu gostaria de falar com vocês. Tem mais isso aqui para a gente terminar. É a pergunta que eu fiz lá no início da aula. Bom, Deus sendo soberano, Deus sendo dono de todas as coisas, Deus tendo controle de tudo, por que ele não impediu que o ser humano pecasse? Por que ele não vedou, não deixou, não eliminou essa possibilidade do pecado alcançar a humanidade? Ele poderia ter feito isso aí. Por que ele não fez? Alguém poderia me dar uma resposta? Porque Deus foi malzinho comigo, foi malzinho conosco. Helena? Hein, Helena pastor? Júnior, então aí. Não, estamos nós dois, é porque o meu celular acabou a bateria. Tá. Pode falar. Reformula novamente. Eu queria falar duas coisas, se o senhor me permitir. Mas reformula essa pergunta aí novamente que o senhor fez. Bom, Deus poderia ter evitado o mal, ele poderia ter impedido que o homem pecasse. Será que ele poderia ter evitado isso? Sim, acredito que sim. Mas a posso falar? Pode. Né, o senhor me corrige se eu estiver errado. Eu acredito que a expressão do amor do homem para com Deus é justamente essa manifestação de se posicionar perante aquilo que ele tem como princípio. Eu tenho o mal à minha disposição, mas o meu amor para com Deus é maior, então eu não cederei a ele, por amor a Deus. Muito bom, boa resposta. Mais alguém? Tinha umas mãozinhas levantadas aí. Regis? Eu vejo que Deus poderia, mas ele não cria. A intenção dele foi criar um ser que se relacionasse com ele, né? Então ele não iria criar um robô, né? Isso. Então, um ser que se relacionasse com ele de forma livre, né? Livre, espontâneo. Exatamente. Olha só. Diz esse outro slide aqui. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Creio que sim. Carlinho? Sim, pastor. Pai do Senhor. Não Tudo bem? Tudo bem. É só querendo falar um assunto que é o seguinte, com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá em Apocalipse,
ela já não existia mais, né, na revelação lá, onde fala que só a árvore da vida estaria no jardim. Sim. Boa citação, exatamente, né? Não há mais ali, né, em Apocalipse, quando ele fala sobre essa questão, citando, né, o que será a nova Jerusalém, a gente não vê mais a citação da árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a árvore que poderia levar o homem a errar, né, a pecar. Ela já não vai estar lá mais. Então, é vida abundante o tempo todo. Muito bem, muito boa lembrança. Então, quando a gente fala sobre o mal no mundo, amado, sobre a possibilidade de Deus evitar, né, Deus eliminar, né, Deus não criar um jeito de o homem não pecar, ele poderia ter feito isso, né? Ele poderia ter criado um ser humano que não errasse. Poderia ter feito, mas aí a gente estaria realmente fugindo daquilo que é a essência do amor, como o Júnior falou, né? A essência do amor é a liberdade, né? Para que ele pudesse criar homens que nunca errassem, ele tinha que tirar do homem a liberdade de fazer suas escolhas. Porque aí ele teria certeza de que o homem sempre estaria fazendo as coisas do jeito que ele entende que deveria fazer. Ele estaria criando realmente um robô, como o Harris citou, um ser autômato, totalmente automatizado, totalmente vulnerável, totalmente passível dos comandos do próprio, imediato, direto do próprio Deus, e não um ser autônomo. Essa autonomia, né, a gente às vezes questiona, mas a gente não é autônomo, eu não tenho autonomia sobre a minha vida em todas as instâncias. Claro que não, né? Claro que não. Tem certas coisas na vida que Deus não nos dá a possibilidade de escolher. Não dá a possibilidade de eu morrer ou viver. Eu vou morrer um dia. Ele não dá a possibilidade de eu escolher qual é o meu gênero, né? Ele já me criou com um gênero definido, embora a polêmica se estenda aí, né? Ele não me dá a possibilidade de dizer onde eu vou nascer, quem será meu pai, quem será minha mãe, em que país eu vou nascer, que língua eu vou falar. Isso ele não me dá. Então, essa autonomia, ela é relativa, né? Mas ela ainda é uma autonomia extensa. Eu tenho muitas coisas na vida onde Deus realmente me dá a possibilidade de fazer minhas escolhas. Então, eu sou um ser autônomo, eu tenho liberdade. E essa liberdade que Deus me dá a escolher é realmente a essência do amor dele para comigo. Quem ama dá liberdade, quem ama não sufoca, quem ama não controla a pessoa amada. Um marido que controla a esposa em tudo que ela faz, na verdade, ele não a ama, ele quer um escravo, ele não quer uma pessoa para amar e para cuidar, ele quer alguém para escravizar. E isso não é amor, né? Então, a partir do momento que Deus cria seres humanos livres, o mal aparece como uma possibilidade também. Certo? Então, aqui a gente vai, mais uma vez aqui, tem uma questão muito filosófica, tem uns autores que vão muito a fundo nisso aqui, mas eu não vou tratar disso aqui agora. Talvez a gente trate lá na aula de teologia sistemática no domingo aí. Mas isso aqui é um fato. Se Deus me dá a possibilidade de escolher, se Ele me cria livre, né, automaticamente eu tenho a possibilidade de escolher entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Reitero, né? Isso é uma situação que vem já pronta para nós, né? Tá lá, também ela passa a existir essa possibilidade. Tem muita gente que diz o seguinte: Deus criou o mal sim, porque quando ele faz o homem dessa forma, ele cria o mal e dá para o homem realmente a possibilidade de escolher o mal. Dá realmente, mas não é ele que cria, né? Porque realmente para ser livre eu preciso ter a possibilidade de fazer uma escolha boa e uma escolha ruim. Porque senão eu sou livre. Se tirar de mim a possibilidade de escolher algo ruim, tira de mim também essa liberdade que acaba não sendo plena. Então, se Deus criasse seres totalmente controláveis, não haveria possibilidade de existir o mal. Concorda? Se ele faz de mim um ser 100% autômato, um ser 100% robotizado, um fantoche, não existiria mal. Porque se eu estou na mão de Deus, se eu estou sendo controlado por Deus e ele é totalmente bom, né? Totalmente bom, eu não teria a possibilidade de fazer nada ruim, porque de Deus não poderia derivar nada ruim. Mas, por outro lado, em contrapartida, né, eu não poderia falar em amor genuíno, não poderia falar em liberdade.
o amor genuíno, ele só se manifesta à medida que eu sou livre para amar ou não amar. O marido aí não pode, não podemos obrigar ninguém a nos amar. Tá? Eu me sinto amado porque minha esposa resolveu me amar sem que eu a forçasse a fazer isso. Ela tinha liberdade de me amar e de me rejeitar, de não querer me amar. Ela escolheu me amar. E nessa liberdade que ela teve de fazer essa escolha, se externa realmente o amor que ela tem por mim. Escolheu livremente essa possibilidade, tá? Certo? Acho que tem só mais uma aqui, ó. Todo mundo vai dormir hoje com um coraçãozinho aí batendo, ó. Tum, tum, tá vendo? Sem liberdade não existe amor. Não tem amor. Então, essas teorias a gente vai estudar mais adiante aí, essas teologias aí que dizem que tudo, que Deus controla absolutamente todas as coisas, que está tudo predestinado, tudo predefinido, que nós não temos condições de mudar absolutamente nada, elas acabam realmente caindo nisso aqui. Como é que eu vou dizer que existe amor se não há liberdade de fazer escolhas? Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus genuinamente se eu não tenho a possibilidade de não amar a Deus? O amor, ele tem que ser realmente algo espontâneo, livre, para que ele realmente seja amor. Certo? Então, é mais uma informação, mais um dado que ratifica a ideia de que realmente Deus não criou o mal. Ele criou simplesmente a possibilidade de que o mal existisse à medida que ele nos deu a liberdade de escolher entre coisas boas e coisas ruins. Mas ele não nos força a escolher coisas ruins. Ele não nos força a escolher o caminho mau. Esse caminho mau, na maioria das vezes, é uma escolha livre. É o nosso livre-arbítrio sendo exercido de maneira, muitas vezes, equivocada, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ele semana que vem também, tá? Sobre o livre-arbítrio. E sobre as consequências do mal na vida da humanidade. Certo? Tranquilo? Podemos encerrar? Alguém tem alguma dúvida? Ó, o coraçãozinho tá batendo forte aí, ó. Né? Vai bater até o fim do slide, ó. Todo mundo vai dormir feliz hoje. Carlinhos? Pastor, lembrando essa demonstração de amor, eu sempre estou provando meu amor, o tanto que eu gosto da minha sogra. Nó! Cadê sua sogra? Ela tá aí no grupo? Não, pois é, só que ela mora em Goiânia, por isso que eu amo ela, mais ainda. Você ama ela ainda mais, é porque ela mora longe? Carlinhos, se for a julgar pela distância, eu tô enrolado, sabe? Porque a minha mudou aqui, ó. Daqui de onde eu tô, eu vejo o prédio onde ela mora, rapaz. E pior, além de morar perto da sogra, eu não moro perto do cunhado. Minha vida não tá fácil, não. Aí, ó, o cunhado apareceu, tá vendo, irmãos? Ó, a sogra não tá no grupo, mas agora a mesma Cláudia aparece também. Então você vê como é que é, Carlinhos, exercer o amor, anda... Aí, ó, apareceu. Eu também entendo sua visão, sabe? Só que eu tenho que amar pondo perto aqui mesmo, né? Fazer o quê, né? Nós te amamos também, nós te amamos. Nós todos. Tranquilo, amados? A Isabela ali. Isabela vai estudar também, ó. Oi, Bela, você tá de pijama? Você já vai dormir? Nesse calorão, você tá de pijama, de manga comprida? Tá fazendo calor Ai, aí? que linda. Lindeza. Oi, Isabela. A gente vai encerrar, já que ninguém pediu. E se quiserem conversar, tá? Se tiver alguma dúvida para a gente trocar ideia aí, pode chamar aqui no Zap, pode conversar, pode ligar, a gente troca ideia aqui, tá? Não tem problema não. Eu sei que os temas que nós tratamos hoje realmente são temas pesados. Então, dúvidas elas vão surgir, mas eu não fujo de nenhuma delas não. Pode ser que eu não te dê a resposta que você quer. Pode ser que eu não consiga te esclarecer tudo, né? Mas eu vou me esforçar para te ajudar. Estou à disposição para a gente crescer junto, aprendendo juntos. A palavra do Senhor diz que a nossa fé vem pelo ouvir a palavra, por estudar a palavra. E o meu maior desejo é que a nossa fé no Senhor seja fortalecida e acrescida
a partir desse tempo que nós estamos tendo aqui de aprendizado junto, tá? Não é nada para encher vocês de conhecimento, de letra, como o próprio texto diz, a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Nós queremos ter conhecimento e queremos ter uma vida espiritual abundante também, bem aquecida. É o desejo do meu coração para todos nós. Certo? Então, Deus abençoe vocês. Um bom resto de semana. Espero ver vocês rapidinho. Espero que o final de semana chegue logo, para a gente estar junto, se abraçando aí, compartilhando e vendo a comunhão do povo de Deus com o povo de Deus. Deus abençoe vocês. Boa noite a todos. Amém. Boa noite.